Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículo 33. Mateus, capítulo 5, do versículo 33 ao 38. Aliás, é o 37, desculpe. Página 956. Quem não tiver Bíblia, é só levantar a mão, que alguém leva uma Bíblia para você. Fica à vontade. Você que está em casa, pega a sua Bíblia também de papel, é importante, uma caneta, um lápis, para você fazer as anotações, as suas impressões daquilo que Deus vai falar ao seu coração. 956, página 956, Mateus capítulo 5, do versículo 33 ao 37. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar. Pai Santo, Deus de infinita misericórdia e graça sem fim, queremos te pedir agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo ilumine a mente dos teus filhos, que haja clareza, que haja entendimento, que haja discernimento, Senhor. Dá-nos a capacidade, Senhor, de entender aquilo que a gente não quer entender. De sermos desafiados e confrontados pelo Teu Espírito Santo a vivermos uma nova vida para a glória do Teu nome. Usa-me conforme a Tua vontade, Senhor. Ergue a Tua cruz sobre esse púlpito, que eu diminua e que Tu cresças para a glória do Teu nome. Estou nas Tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Em nome de Jesus, amém. Acompanha comigo aí enquanto eu leio. Ouviste também que foi dito aos antigos: não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Mateus não conhecia, nem Jesus conhecia o Grecim. Não conhecia a Velaton, né? Velaton? Fala um nome aí, gente. Fabrício, o que você passa aí? Como é que é? Tablete de Santo Antônio. Jesus não conhecia a tablete de Santo Antônio. Enê. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Brincadeiras à parte sobre essa questão do cabelo, não é sobre isso que a gente está falando. E eu, antes de eu falar aqui da mensagem, eu queria ressaltar uma coisa. Desde a semana passada, a gente está fazendo o corte da mensagem. Então, é publicado só a mensagem. Então, se você quiser enviar para alguém depois essa mensagem e outras mensagens da nossa igreja, você pode enviar. Antes a gente tinha o culto inteiro. Então, às vezes, você queria enviar para alguém, porque queria que fulano ouvisse a mensagem, a pregação, e aí, não, assiste a partir do minuto tal. Então, já está dividido. A Mari, que é a pessoa que cuida das nossas redes, está fazendo isso. Então, vamos divulgar o quanto mais para poder falar da palavra do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, que foi uma pergunta da qual eu me debrucei ontem muito sobre isso. Você acha que é possível viver sem mentir? Ou seja, é possível relacionar-se com as outras pessoas sob uma perspectiva onde só se fala a verdade? Ou mais ainda, seria suportável, por mais honesto que você seja, não mentir? Vocês acham que é possível? Queria ouvi-los, um de cada vez. É possível não mentir nunca, Axia? Não? Quero ouvi-los. Não, você que está em casa, escreve aí no YouTube. É possível? Vai estar um certo delay, mas não tem problema não. É possível, Fernanda? É possível a gente viver uma vida que a gente não minta? Onde você vai falar a verdade sempre? É possível, Jane? Não mentir nunca.
Para você que está em casa, o Zaqueu falou assim, se você falar que sim, já é uma mentira. Machado de Assis disse o seguinte, ó, a Olivia já falou assim, não, já botou aqui no YouTube, não é possível. Machado de Assis disse uma vez que a mentira é muitas vezes tão involuntária quanto a respiração. Olha que interessante que ele está falando. Olha, ele disse, a mentira é tão involuntária como a respiração. Você faz sem pensar que está respirando. Você respira. Uma pesquisa feita pelo professor de psicologia, Robert Feldman, da Universidade de Massachusetts. É legal Massachusetts? Chegou à conclusão que em 10 minutos de uma conversa entre uma pessoa que acabou de se conhecer, as pessoas mentem em média 3 vezes. Ouviu, Rayana? 3 vezes. Pesquisa da Universidade de Massachusetts. E aí, segundo Feldman, uma pessoa pode ouvir num dia 200 mentiras. Não, é porque não é dessa igreja aqui não, é de outra igreja. Aqui não. Gente, não é aqui não, tá? Massachusetts. Igreja Presbiteriana de Massachusetts. E boa parte dessas mentiras diárias não deve ser enquadrada como uma mentira prejudicial, feita deliberadamente para obter uma vantagem, né? Alguma coisa desse tipo. Mas são mentiras que as pessoas chamam, entre aspas, de mentirinhas. Há quem vai ao limite do exagero e da indiscrição e do preconceito dizer que são mentiras brancas. Ou mentiras sociais, que ajudam a gente a conviver uns com os outros, evitando mágoas, desentendimentos desnecessários. É como se eu dissesse, vou evitar o desgaste, né? Vou evitar a canseira. É o que acontece quando dizemos ter adorado um presente, que na verdade a gente não gostou tanto. A pessoa dá o presente, você fala, gostou? Aí você fala, claro! Né? Você comeu uma comida, e aí a pessoa, e aí, tá gostoso? Quem falou não? Você vai dizer, né? Ou então quando você não está bem, mas você também não está querendo falar sobre aquilo, a pessoa está tudo bem, você vai dizer, não, está péssimo. Não, você diz, está tudo bem. Mesmo que a pessoa diga, não parece que está bem não, hein? A verdade é que essas mentirinhas pequenas são reflexos de algo muito maior que habita no nosso coração. Que é a verdadeira causa dessas histórias todas. Que é o verdadeiro sentido de tudo isso. Que é o pecado. E o pecado nasce a partir de uma mentira. Satanás, seduzindo Adão e Eva, conta uma mentira para eles. Qual foi? Se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão iguais a Deus. A origem do pecado é uma mentira. E Satanás usa a melhor ferramenta possível, que é a mentira, para nos enganar. No texto que a gente acabou de ler, Jesus, depois de ter falado sobre pureza de coração, tentação, adultério, divórcio, começa a falar mais uma das suas antíteses, do seu clássico, ouvistes o que foi dito? Aí ele diz, eu porém vos digo, vocês aprenderam desse jeito, mas eu quero ensinar vocês da maneira correta. Aí ele continua, não digam nada que não tenham intenção de cumprir. Esse conselho, impregnado nas nossas tradições, manipulam as coisas, quando vem com aquela conversa piedosa de em nome de Deus. Você, para ratificar o que você está dizendo é verdade, você fala, juro por Deus. Ou como eu fui criado, assim, diante de Deus, minha mãe dizia, né, quando você tinha certeza se era de verdade, já falei isso aqui, né? Ela perguntava uma coisa, para saber se era verdade verdadeira, diante de Deus, está falando? Com essa coisa piedosa, mas vocês estão falando apenas da boca para fora. As palavras não são verdadeiras, só porque são enfeitadas de floreios religiosos. São menos verdades. Quando vocês manipulam as palavras, vocês se parecem com um maligno. Esse é o texto.
Essa é a história, esse é o contexto. Mas a gente precisa responder uma pergunta hoje. O que tudo isso tem a ver com a gente? O que tudo isso tem a ver com a gente, com a nossa história hoje? E eu respondo, tudo. Porque num mundo caído, num mundo onde a mentira é a ordem do dia, onde a disfarçatez faz parte do dia a dia, Jesus nos chama a falar a verdade, ainda que todos mintam. Ainda que a gente viva num mundo de pecado, num mundo caído, onde a mentira é a ordem do dia, Jesus nos chama para falar a verdade, ainda que todos mintam. Olha o que diz o versículo 33 aí, acompanha comigo. Ouviste também o que foi dito aos antigos? Não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos com o Senhor. Por que Jesus encaixa essa história de juramentos, mentiras, verdades, logo depois de falar de pureza de coração, tentação e adultério? Divórcio. Por que esse texto, por que Jesus encaixa o seu discurso nessa ordem, Fernando? Porque o texto anterior fala sobre essas coisas. Ninguém trai a mulher ou o marido sem mentir. Ninguém sente uma tentação e dá vazão a ela sem mentir. Ninguém cai em pecado sem mentir. Então Jesus está falando, olha, a coisa é mais profunda ainda. Só que vocês entenderam, e Jesus está falando sobre uma ordem anterior, sobre uma ótica anterior, sobre uma ética anterior, dizendo, olha, vocês aprenderam que a religiosidade dos fariseus e dos escribas era baseada em falsidade, máscaras, dissimulação. E qual é a palavra que pode resumir essas três coisas que eu falei? Falsidade, máscara e dissimulação. Mentira. É o resumo. E a religiosidade nos coloca num caminho de mentira. A religiosidade nos coloca num caminho de mentira. Porque a religiosidade não nos chama para ser verdadeiros. A religiosidade nos chama para ser personagens. A religiosidade nos chama para parecer e não ser. Que é o que Jesus está falando. Jesus está falando, olha, as pessoas sempre aprenderam, não quebre sua promessa, mas cumpra os juramentos que você fez ao Senhor. E isso não é uma situação, como foi anteriormente, até agora, nas antíteses, específica ao Antigo Testamento. Mas ele faz alusão a alguns textos. Abre aí na sua Bíblia, em Números capítulo 3, 30, versículo 2. Lá no Antigo Testamento, Números. Alguém pode abrir para mim aí, Levítico capítulo 19, versículo 12? Números, capítulo 30, versículo 2. Levítico 19, 12. Quem achar aí pode ler, por favor. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar, obrigando-se a alguma coisa, não violará a sua palavra, fará tudo o que sair da sua boca. Levítico 19, versículo 12. Não jurareis falso pelo meu nome, profanando o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Eu poderia citar diversos versículos aqui do Antigo Testamento que fala sobre juramento e cumprimento de palavra. O que acontece? É que tem gente que acha que Jesus está falando sobre a proibição de fazer juramento. Você não pode jurar não, porque na Bíblia diz que você não pode jurar. Não, não é isso que Jesus está falando. Não é isso. Jesus está falando de uma outra coisa. Jesus está falando sobre a deturpação da lei. Por quê? Por que os escribas e fariseus faziam, Camille? Eles pegavam a norma, a lei, e de acordo com a sua própria vontade, seu próprio interesse, Aline, traziam uma interpretação para aquilo. E aplicavam ao povo. No tempo de Jesus, os judeus haviam construído um sistema legal, um sistema jurídico, a Mishnah, que era o código jurídico judaico. E na Mishnah há um tratado inteiro sobre juramentos, inclusive dizendo quando eles são obrigatórios de serem cumpridos ou não.
Eu vou repetir, porque eu acho que é estranho dizer isso, Cláudia, mas presta atenção. Eles têm um tratado que fala quando você deve cumprir, quando você pode descumprir um juramento, digamos assim. Aí, eles diziam, olha, por exemplo, um rabino vai dizer assim, se alguém jurar por Jerusalém, então, por exemplo, é verdade, Ronald, eu juro isso por Jerusalém, para afirmar que aquilo que eu estou falando é verdadeiro. Aí ele está dizendo, não está obrigado a cumprir o seu voto, mas se ele jurar em direção a Jerusalém, ele é obrigado a cumprir seu voto. Ele é obrigado a dizer a verdade. Ele está dizendo que se é muito duro, é muito difícil, aliás, Deus vai castigar se você estiver mentindo, jurando em direção a Jerusalém. E aí eles sempre arranjavam uma maneira para violar a lei, para burlar a norma, para tentar uma escapadela, uma saída para aquilo que eles queriam fazer. Desculpe. Então, os juramentos, eles não incentivavam mais a honestidade, mas sim uma maneira de você deturpar, uma maneira de achar uma brecha para não cumprir o que havia comprometido ou para mentir. Isso me lembra uma história de quando eu era adolescente, e eu namorei uma menina chamada Kellen. Eu vou contar minhas derrotas aí. E a Kellen era muito bonita. E a Kellen terminou comigo, do nada, quebrou meu coração. E eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. E quando você tem 12, 13 anos, vocês são mais maduros que isso, tem 15, 16, estão muito mais maduros do que quem tem 12, do que quem tem 13. Por isso que vocês não vão entender o que eu estou falando, porque quem tem 12, 13 anos é imaturo. Quem tem 15 não, já é um adulto, já sabe tudo da vida. Eu achava que o mundo tinha acabado. Eu era apaixonado por ela. E eu tinha um amigo, Washington, que ele era muito, muito sem vergonha, muito engraçado. Um amigo meio da onça, né? E ele era amigo da Kellen também. E aí um dia eu estava lamentando com ele, falei, pô, mas eu amo a Kellen, eu não consigo viver sem a Kellen. Não sei como é que vai ser a minha vida, acordar amanhã e não ter a Kellen. Eu pensando nisso. Nem sei se ela está viva ou morta hoje. E aí, ele vira para mim e fala assim, mas a Kellen gosta de você. Eu falei, é mesmo? Aí ele é. Aí eu, não, você está falando sério? Ela falou para você que gosta de mim? Aí ele disse, sim. Eu falei, caramba, quando que ela falou? Não, ela falou comigo anteontem. Eu falei, sério? Ela falou contigo? Mas eu não estava acreditando. Aí o que eu fiz? Quando eu quero saber se alguém está falando a verdade, o que eu falo? Diante de Deus? Né? Peguei lá, né, tudo que eu aprendi e falei, Washington, você está falando verdade diante de Deus? Aí ele fez assim, diante de Deus. Aí eu falei, repete, você está falando a verdade diante de Deus? Estou falando diante de Deus. E virava. Aí eu falei, pô, beleza, vou chegar na escola, vou falar com a Kellen. Aí fui eu. Kellen, queria falar contigo. Aí, não, porque o Washington falou comigo que você ainda gosta de mim e tudo. Eu não falei não. Eu falei, não, ele falou para mim. Não, não falei não. Eu falei, não é possível, ele falou para mim, ele falou diante de Deus. Ela o quê? Aí ela, não, não falei não. Eu falei, tá bom. Aí saí triste, né? Vontade de cortar os pulsos. Fui falar com o Washington. Aí eu falei, Washington, pô, cara, tu falou pra Kellen, falou que a Kellen falou que gostava de mim, que não sei o quê. Ela disse que não, falou assim. Eu falei, mas eu tava brincando, mas eu falei, você falou diante de Deus. Ele falou, eu falei diante de Deus? Não. Eu falei baixinho aqui entre os dentes, quando você... Eu falava assim, tá falando a verdade? Eu falava, diante de Deus? Não. O que os escribas e fariseus estão falando é exatamente isso. Diante de Deus? Não. Ele está dizendo que eles deturpavam, usavam aquilo que era um garantidor de verdade para não cumprir aquilo que eles tinham se comprometido a fazer. Os doutores da lei sempre arranjavam um jeito de se livrarem das suas obrigações e impor aos outros uma religiosidade plástica, da estética e não da vida de verdade. Sabe qual é a verdade disso tudo? É que a gente faz isso direto.
Não é só o Washington que fez isso comigo. Tem um monte de gente que fala, diante de Deus não. A gente faz isso direto. Não eram só os escribas e fariseus. A gente pode até não jurar, mas a gente a todo momento faz negociações. A todo momento a gente faz concessões. Nessa gangorra de, ao invés de nos comprometermos com a verdade, a gente faz deturpações da realidade. E ainda por cima, a gente tem a cara de pau de dizer, mas eu não menti. Você só deu um jeito de dizer diferente daquilo que é a verdade. Não é mentira. E Jesus nos chama hoje, como chamou os seus discípulos naquele dia, para dizer, a vida baseada na verdade, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Jesus está dizendo para mim e para você, é que a gente deve dizer a verdade, ainda que todo mundo esteja dizendo a mentira. A gente aumenta, a gente conta um pouquinho diferente, para ter um pouquinho mais de razão. Jesus está nos convidando a viver de verdade. E aí eu lembro da minha mãe. Ou a sua mãe já deve ter dito isso para você, ou você já deve ter visto um post no Facebook ou no Instagram que dizendo isso. Quando você diz, mas todo mundo faz. Aí o que sua mãe faz? Fala para você. Você não é todo mundo. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Você não é todo mundo. Ainda que estejam fazendo isso com você. Porque é difícil. Você não é todo mundo. Você é meu filho, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E eu não quero que você viva dessa maneira. Em segundo lugar, a garantia da minha palavra não é aquilo que eu falo, mas sim o compromisso que eu tenho com o Senhor. A garantia da minha palavra não é aquilo que eu falo, mas sim o compromisso que eu tenho com o Senhor. Olha o que diz os versículos 34 e 35. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Ele está dizendo, vocês estão se garantindo a verdade de vocês sobre uma coisa que não é de vocês. Aquilo ali não é de vocês, é o trono de Deus. Versículo 35, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36, nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar branco nem preto um só fio de cabelo. O que Jesus está falando? Vocês estão colocando como garantia algo que não é de vocês, sobre as coisas sobre as quais vocês não têm controle. Eu estou no controle, vocês não. Vocês podem até jurar por essas coisas, porque todas essas coisas estão aí, mas elas não foram feitas por vocês, elas foram feitas por mim, porque tudo é dele. E a fiança que vocês estão usando, a garantia que você evoca, não pode ser usada, porque ela não é sua e você não tem poder nenhum sobre elas. E aí dizer a verdade é o meu compromisso com Deus. Meias verdades não são verdade, gente. Meias verdades não são verdades. Se você fizer algum voto a Deus, cumpra-o. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Deus é amor. Deus é graça, mas Deus também é fogo consumidor. Deus sabe o que ninguém pode saber. O que você acha que pode esconder, Deus pode ver. Ele é graça, mas também Ele pode usar essas situações para te ensinar e pesar a sua mão contra você. Para te mostrar que esse não é o caminho que Ele quer para a sua vida. E Jesus normalmente, o Senhor normalmente usa esses métodos de aprendizado para a gente. Eu queria compartilhar com vocês um texto do pastor Israel Belo, da Igreja Batista Itacuruçá. Ele disse assim, sobre esse texto, ele disse, leve a sério os votos que você fez no seu casamento. Se prometeu algo ao seu pai, tipo, vou estudar. Oi? Ouviu, Alícia? Tipo, vou estudar? Se prometeu a sua mãe, vou estudar? Tipo, estudar muito? Cumpra. Se fez um compromisso em casa, no trabalho ou na igreja, cumpra-o. Você não é obrigado a se comprometer, mas se você se comprometeu, você é obrigado a cumprir o que prometeu. Nunca diga algo só para agradar, do tipo, eu estou orando por você e não está.
Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui nunca fez isso. Do tipo, não, vou orar por você, Moisés. Nem lembro mais o que aconteceu. Eu imagino que em algumas igrejas isso deva acontecer. Nem lá na tua igreja, Fernando, como é que é o nome da tua igreja mesmo? Significa o quê? Ministério Apostólico, Plenitude de Vida. Lá também não acontece isso não. Não acontece isso não. Achou que não é seu? Não é seu. Devolva. Encontrou um texto na internet para fazer trabalho? Para apresentar alguma coisa? Sítio. Não diga que é seu. Dá o crédito. O gol foi com a mão? Meu irmão, olha aí, ó. Recebe essa palavra aí que vem do pessoal. Não sei por que eu estou falando aqui para esse pessoal aqui, ó, flamenguista aqui, ó. O gol foi de mão? Não pode comemorar, não. Olha aí, ó. Olha aí. Camille, dá para comemorar gol de mão? Eu comemoro. Falou a verdade. Quem fala a verdade, merece perdão. Gol de impedimento também não pode, não. Vamos mudar o assunto. Muda o assunto. Obteve algo por meio ilícito? Não agradeça a Deus. Devolva. Seja transparente. Ser transparente é falando que Deus está, é falar sabendo que Deus está ouvindo. Sem isso ser um peso, mas um conforto. Não é Deus está me ouvindo e Ele vai me castigar. É saber que Ele está cuidando de todas as coisas. E eu acrescento, a gente deve falar a verdade não por medo, mas por amor. Não com medo de ser pego na mentira. Lembra a música que tinha? Pega na mentira, puxa o rabo dela, pisa em cima. Como é que é? Como é que é? Pisa em cima? É que vocês estão de máscara, não dá para entender. Bate nela. Não, porque eu sou crente, nunca ouvi essas músicas. Pega na mentira, né? Você sabe por quê? Que eu devo fazer isso não por medo, mas por amor? Porque Cristo fez um novo caminho para mim. E no novo caminho que Cristo fez para mim, Ele não quer que eu minta. Ele quer me tirar das sombras e trazer para a sua luz. Versículo 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Pois o que passa disso vem? Ué, mas se Deus tem um plano novo para mim, eu vou mentir? E quando eu minto, eu venho de uma procedência diferente que não do Senhor, que é do maligno. Quantas vezes a gente floreia histórias, acrescenta narrativas, aumenta um ponto. A gente estava conversando no conselho que diz, quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu tenho achado que eu não aumento um ponto, não. Aumento uns 10 pontos. Ainda vai na margem de erro do Ibope. Seja para reforçar o nosso argumento, seja para parecer mais interessante para quem está ouvindo a gente. A gente sempre aumenta. Quantas vezes a gente volta atrás, porque cumprir com o que a gente prometeu, se comprometeu, pode ser inconveniente. Quantas vezes a gente fala mentiras inconvenientes, porque achamos que são bobas, inocentes, a famosa mentirinha. Tiago, no capítulo 5, versículo 12, diz assim, mas, meus irmãos, sobretudo, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. O livramento da perdição não é o esconderijo. O livramento da perdição é a verdade. Você não se safa da condenação mentindo, você se safa da condenação falando a verdade. E aí, um texto que é muito usado fora de contexto, mas eu queria trazer luz sobre ele, que é, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não está falando da verdade falada, mas da verdade da vida, daquele que é a verdade, e só ele que é a verdade pode nos livrar das nossas mentiras. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o Pai de verdade.
E nesse caminho de verdade, nesse caminho a verdade precisa ser a semente plantada nos nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque a gente às vezes mente por medo. Medo do que o outro vai achar. Medo de como vai ser a reação. Aí Jesus diz assim, olha, a minha palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que, apesar de conhecê-lo há muito pouco tempo, eu já tenho ele e a sua família no meu coração. E a gente marcou de bater um papo, e quando a gente começou a conversar, eu perguntei qual era a história dele, que eu queria conhecê-lo. Eu perguntei, ia falar o nome dele, fulana, me fala como é que você chegou aqui, como é que é essa sua história? Aí ele começou a contar, e aí ele virou para mim e disse, pastor, eu não me batizo porque eu tenho medo de decepcionar a Deus. E enquanto ele falava aquilo, eu estou terminando, tá, gente? Eu ficava pensando, por que ele está achando que ele decepciona a Deus? E aí continuei pensando enquanto ele estava falando, eu acho até que ele falou, e eu não estava prestando atenção mais no que ele estava falando, eu acho. Ainda bem que ele não está aqui hoje, então, tomara que ele também não veja a mensagem, né, porque assim, mas eu prestei atenção, hein, irmão? E enquanto ele estava falando, eu pensei, Deus é indecepcionável. Porque só um Deus de graça, de verdade, pode ser indecepcionável. Um Deus mais ou menos é decepcionável. Mas um Deus que nos chama para viver de verdade, Ele é indecepcionável, apesar das nossas mentiras. E aí o que essa conversa tem a ver com mentiras, com juramentos, com compromissos, com tudo isso que a gente acabou de falar? Tudo. Porque os meus compromissos falham. Os meus compromissos falham. Os meus juramentos não são cumpridos. Eu minto. Os meus votos ficam de lado. As minhas mentiras estão diante de mim. E enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza que você lembrou de situações dessa semana em que você mentiu. Eu não estou recebendo uma revelação do céu, não. Até gostaria, sabe, ser um cara, um profeta. Estava brincando, né, Cláudia? A gente começou brincando com o Diego, falou, sou profeta, hein? Brincando. Queria até ter esse negócio aqui, sabe? Tipo, Deus falou comigo aqui agora, eu não tenho isso. Graças a Deus, né? Se Ele não me deu, graças a Deus por isso. Mas eu não preciso ser um profeta, não preciso estar recebendo uma revelação de Deus, porque eu sei que enquanto eu estou falando aqui, você está pensando em mentiras que você contou durante a semana. De histórias tortas, das suas contradições, de repente de situações que você passou ontem, hoje de manhã. Não é verdade? Faz sentido o que eu estou falando, gente, ou não? Mas eu quero te dizer uma coisa, que essa mensagem aqui, para a glória do nome do Senhor, não é para apontar o seu erro. Essa mensagem aqui é para dizer para você que Jesus está nos dizendo, para mim, para você, que eu sou aquele que não falho com os meus compromissos, que os meus juramentos são reais, que os meus votos eu cumpro, e em mim só há verdade. E ainda que um homem minta, eu não minto. Ainda que o homem fale, eu não falho. Ainda que o homem não cumpra, eu cumpro. Porque em mim só há verdade. E eu te trouxe aqui hoje para te libertar das suas mentiras, das suas mazelas, te trazer para a minha verdade, te tirar do escuro, te trazer para a luz, para dizer para você, você precisa me conhecer de verdade, para saber quem eu sou, para saber que você não precisa mentir para mim nem para ninguém, porque a minha história é uma história da verdade, e eu quero que você conheça de verdade quem eu sou, para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos traga para a sua verdade, que o Senhor nos ilumine e tire todas as trevas e escuridões que haja na nossa vida, para dizer, eu faço nova todas as coisas, e dou um novo viver para você, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, e que isso seja verdade na vida da gente, para a glória do nome dEle. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Quero convidar você que está assistindo a gente em casa também, a fechar seus olhos.
De repente você está vivendo essa história de mentira. De repente você vive meias verdades. De repente você vive na sombra, na penumbra, em que a verdade é tão difícil que definitivamente não pode ser contada para os outros. Porque se for contada, ninguém vai querer estar mais perto de você. Mas eu quero te dizer agora, em nome de Jesus, que não há verdade tão dura que possa afastar o Senhor de ti. E Ele está dizendo para você, ainda que todos virem as costas para você, eu ainda estou aqui te acolhendo. Eu quero te trazer para a minha verdade. Eu quero te libertar das suas mentiras, das suas mazelas, para que quando você se apresente diante de mim, você diga assim, está aqui, ó. Essa mentirada toda aqui, parece que a minha vida é baseada numa mentira. Eu vivo verdades. Eu vivo uma verdade na igreja, uma verdade em casa, uma verdade no trabalho, uma verdade na escola. Eu tenho verdades, eu tenho personagens que eu vou me apresentando de acordo com a conveniência. Aí ele diz, eu te trouxe aqui hoje para te tirar disso. Eu quero que a sua palavra seja apenas sim, sim, não, não. Porque nada que eu tenho para você procede do maligno. Eu tenho uma nova história para você. Uma história de verdade, na minha verdade, para a glória do meu nome. Para você ser gente de verdade. Por mais que isso seja doloroso para você, ser gente de verdade. Por mais que seja doloroso enfrentar a verdade. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te limpar da sua mentira e te colocar na sua verdade. Pai, eis aí nós, uma assembleia de pecadores. Olha aí os maltrapilhos da Igreja Livre, Senhor. Cheio de história aí. Aí, Jesus. Olha quanta gente aí. Que se não fosse a tua graça, já era. Ah, Jesus, mostra pra gente aí esse negócio, Senhor. Mostra pra gente esse caminho que tu queres pra nós. Me liberta de mim, Senhor. Me liberta das minhas mentiras, das minhas mazelas, Senhor. Das minhas histórias mal contadas, das minhas meias verdades, Senhor. E me traz pra tua luz. Ilumina. Vai dissipando toda a treva que há no coração, Senhor, em nome de Jesus. E vai trazendo para a tua luz. Vai purificando o meu coração, os nossos corações nessa manhã, Senhor. A oferta sou eu. A oferta sou eu, Senhor. O meu coração é teu. E eu te louvo por isso, porque tu é aquele que salva aquele que é insalvável. Tu és aquele que é indecepcionável. E por isso nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, Senhor. Porque a tua graça nos alcançou e nos fez novas vidas para a glória do teu nome, Senhor. Novas criaturas, novo coração, nova mente e um novo caminho para ser trilhado na tua verdade para a glória do teu nome. Esse é o nosso louvor, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus, aquele que é o Rei da verdade. Amém, amém e amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças no passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Mas e quase parando sem força e vigor, a gente ler a palavra e
e entra bastante poder pra vencer. Continue, meu irmão. Continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Então cante pra ele. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no tentador, mas nenhuma para quem está em ti, querido. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que prova